Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu ensino donos de restaurante como você a chegarem a níveis profissionais de gestão. Como consequência disso, conseguir bons resultados, mais lucro e principalmente mais tempo para você e para a tua família. Para quem não me conhece, meu nome é Junichi Ueda, eu sou gestor de restaurante profissional e dono do Maemuki Sushi, um restaurante de culinária japonesa que fica no interior de Santa Catarina. Desde que eu fundei o meu restaurante, eu tenho passado por vários processos e várias dificuldades, e com isso eu fui aprendendo e evoluindo o meu método. E como ao passar do tempo, com todas essas dificuldades, eu percebi que durante esse meu processo de evolução eu não tinha ninguém que eu pudesse consultar ou recorrer para realmente aprender mais e de uma maneira mais eficiente como fazer para fazer a gestão no restaurante. E é por isso que eu estou aqui nessa missão de ensinar os donos de restaurante como você alcançarem esses níveis de gestão mais profissional, mas não só trazendo teoria, sim trazendo experiências práticas e o que eu vivo no meu dia a dia. E é isso que me difere da maioria dos consultores ou dos produtores de conteúdo para esse ramo da gestão de restaurante. Eu ensino o que eu vivo na prática, no dia a dia. E para hoje eu trouxe um assunto que anda mexendo com a cabeça de muita gente já faz um tempo e que também já foi discutido em outros canais, por outros autores. Mas eu resolvi colocar a minha visão disso e como é que eu uso isso na prática. E o tema de hoje é a engenharia do cardápio. Para você que nunca ouviu o que é a engenharia do cardápio, eu vou explicar um pouquinho de como é que funciona. A engenharia do cardápio é uma ferramenta que foi criada por dois americanos na década de 80. Ela é utilizada para que os donos de restaurante tenham uma visão clara dos produtos que são bons para o negócio dele e produtos que são ruins. E assim você consegue fazer uma classificação de todos os produtos que você tem dentro do teu restaurante e qual que é o papel deles na tua operação. Quais são os que ajudam mais, quais são os que atrapalham, enfim. É uma ferramenta para ilustrar isso de maneira visual, para que você consiga fazer uma reflexão e decidir sobre como é que isso vai impactar no teu cardápio, como é que você vai usar o teu cardápio, tá bom? Tem muita gente que confunde o que é a engenharia do cardápio com a criação do cardápio. Criar o cardápio é quando você pede para o teu chefe lá desenvolver os pratos, pensar em quais serão as entradas, quais serão os pratos principais, ou para o teu cozinheiro desenvolver um novo lanche, um novo sanduíche, uma nova pizza. Isso é criar o cardápio. Passar para o designer fazer, para o fotógrafo fotografar, montar, fazer as fotos, fazer o layout, imprimir esse cardápio, isso é criar um cardápio, é fazer um cardápio. A engenharia do cardápio é analisar esse cardápio que já foi criado de maneira profissional. É comum que as pessoas confundam isso e é por isso que eu quero que você reflita a respeito disso e entenda desde já qual que é a diferença disso, tá bom? E aí, existem vários outros tipos de fazer análise. Tem gente que faz análise por curva ABC, tem gente que faz análise com base em vendas, tem gente que faz análise pelo percentual de lucro. Eu acho que a maneira mais eficiente é fazer a engenharia do cardápio. E se você usa alguma dessas outras técnicas que eu falei agora no começo, está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas se você quiser aprender sobre como eu faço e como é que isso impacta dentro do meu restaurante, fica comigo aqui, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te mostrar muita coisa legal, tá bom? Bom, você deve estar se perguntando, tá, Junti, você começou o teu negócio, eu já contei essa história, então se você não conhece a minha história, procura aqui no meu canal, tem um vídeo que eu conto a minha história do começo até agora, como é que foi que eu cheguei até aqui. Mas para você que já conhece a minha história, você deve saber que no começo as coisas não foram tão fáceis para mim. E não demorou muito para eu saber que eu precisava ter uma noção do meu cardápio mais aprofundada, que não bastava eu ter criado o cardápio, ter imaginado junto com a minha equipe quais seriam os sushis corretos, quais seriam os pratos que eu colocaria para vender, se eu não entendesse a fundo o que cada prato daquele representava para o meu restaurante, em termos de dinheiro, em termos de venda, em termos de reputação também. Então,
foi aí que eu descobri que eu precisava entender um pouco mais do que o relatório que o meu sistema gerava, que saber quantos Hot eu vendia, quantos Uramac Philadelphia vendia. Essa informação é fácil de obter. Qualquer um que tem um sistema para tirar tem isso na mão na hora, né? Então, eu tive que pensar e me aprofundar um pouco mais nisso. E aí eu resolvi pesquisar e procurar na internet aí algumas informações sobre como fazer para ter uma análise profissional do meu cardápio, para entender mais a fundo todos os dados que o meu sistema me dava. E aí eu encontrei a primeira vez essa técnica que chama engenharia do cardápio. Se você digitar no Google engenharia do cardápio, vai aparecer muito material. E como qualquer coisa que aparece na internet, apareceu para mim muita coisa boa sobre o assunto e muita coisa errada também. Tinha alguns autores que faziam algumas análises completamente erradas, ou que trocavam, enfim, que não iam a fundo. Então eu resolvi pesquisar mais a fundo, entender mais a fundo da onde é que surgiu essa engenharia, procurar a versão original sem distorções, e foi aí que isso tudo clareou para mim, e foi a primeira vez que eu implantei. Não faz muito tempo que eu estou implantando, que eu estou utilizando a engenharia do cardápio a meu favor, mas foi assim que eu cheguei na primeira vez, quando eu percebi que eu olhava para aquele relatório do meu sistema, que eu pegava aquela folha de papel, olhava para ela e que aquilo não me dizia muita coisa, além do que qual prato que eu estava vendendo mais, mas eu não entendia o impacto que isso causava, eu não entendia como é que isso funcionava para mim, e eram perguntas que se qualquer pessoa me fizesse eu teria dificuldades de responder. Então assim eu cheguei em engenharia do cardápio, porque eu pensava, poxa, será, lá na agência quando fotografei os pratos e tal, eles me pediam, qual foto você quer que eu coloque maior aqui dessa linha dos pratos principais? Eu não sabia responder, né? E aí eu comecei a me perguntar, poxa, mas tem que ter alguma coisa, por quê? Não é porque esse prato é mais bonito, tem que ter um motivo para as coisas. E assim eu comecei a refletir sobre a importância de fazer uma análise mais detalhada do cardápio. Eu demorei mais ou menos para conseguir implantar isso, uns 3 anos, para conseguir entender realmente como aplicar a engenharia do cardápio, como funcionava. Porque, como eu disse, eu não tinha alguém para me orientar, da mesma forma que eu estou fazendo para vocês aqui. Então eu demorei mais ou menos uns 3 anos para conseguir absorver isso, para que isso entre na minha cabeça e eu realmente conseguisse enxergar mais a fundo como é que funciona a engenharia do cardápio, né? E aí, né, a pergunta que mais me fazem é, mas Johnny, quais os benefícios de usar isso? Me parece tão complicado ter que ficar analisando o cardápio, ter que ficar vendo o número, ter que ficar levantando o relatório. Por que é importante ter a engenharia do cardápio, né? E a maior importância da engenharia do cardápio, para mim, está no fato de eu ter consciência sobre o que eu devo oferecer para os meus clientes e o que é melhor eu vender para os meus clientes. Quando eu tive essa clareza, ficou muito mais fácil de conseguir treinar a minha equipe e de explicar para eles os porquês das minhas decisões e o porquê que eu gostaria que eles oferecessem esses pratos. Então, a engenharia do cardápio ela é muito importante para você ter um direcionamento e para você poder instruir as pessoas, os teus clientes, influenciar eles para que eles decidam pelos pratos que são melhores para o restaurante. Quem nunca, né, foi pego por uma franquia ou por algum restaurante que já tem isso aplicado, onde as pessoas direcionam para o prato do dia, direcionam para uma pizza específica, para um lanche específico, né? E é por isso que eu acredito veementemente que vale muito a pena investir o tempo e o dinheiro que você tiver disponível para fazer essa análise. Vale muito a pena sim parar e fazer essa análise, porque o maior benefício disso está na clareza. Vejam, eu tinha a clareza necessária para entender qual prato eu deveria colocar na foto maior do meu cardápio depois que eu aprendi a fazer análise disso tudo, né? E a principal vantagem de se usar isso, que eu consegui aprender na prática aqui do meu negócio e vivenciando no dia a dia, é que hoje eu consigo saber, por exemplo, qual que é o prato que é melhor para mim colocar nas minhas redes sociais, qual que é o prato que eu posso usar mais para fazer uma promoção, qual é o prato que mais interessa aos meus clientes, quais são os pratos que mais interessam aos meus clientes. Mas você deve estar se perguntando, tá, Junti, mas eu não tenho tempo para fazer isso.
eu não tenho quem me ajude para fazer essa engenharia do cardápio, eu acho muito complexo levantar todos esses números. E se eu não fizer a engenharia do cardápio, o que acontece comigo? Se você não quiser fazer, tá tudo bem. Só que você precisa saber que o que pode acontecer com você é que o teu concorrente saiba fazer, faça melhor que você e ganhe o teu mercado. Pode ser que você acerte na tentativa e erro, porque quando você não faz as coisas de maneira profissional, quando você não tem consciência real sobre o que você está fazendo, quando você não entende a fundo o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo isso de maneira amadora. Isso abre portas para que outras pessoas venham e façam de maneira profissional e te tirem do mercado ou te causem prejuízo. Então, se você não quiser fazer, tudo bem, mas se você tem que estar ciente de que você está assumindo o risco de que alguém faça e use isso contra você. Então, vale a pena fazer. Se você prefere ficar cego para isso, ficar no amadorismo, sem saber se aquilo vai dar certo ou não, ficar trabalhando na tentativa e erro, tá tudo bem. Mas é um risco que você pode correr. E o amadorismo pode te custar o teu negócio. E pior, pode te custar o teu tempo com a tua família. Pode te custar o teu dinheiro, o teu lucro. Então, você pode escolher ficar no amadorismo e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas eu acredito que se você já veio até aqui e você está buscando informações, buscando técnicas, buscando evoluir o teu negócio, você quer ser profissional. E aí as coisas mudam muito de figura. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, gente, engenharia do cardápio é importante, eu não quero ficar no amadorismo. Qual que é o melhor momento para eu fazer a engenharia do cardápio, né? Qual que é a melhor hora para fazer essa engenharia do cardápio? E a resposta é que a melhor hora é agora. Porque se você já tem um restaurante, você já tem um cardápio e não entende realmente o que você está fazendo com aquilo ali, se para você coloca maior as fotos que são mais bonitas ao invés das fotos que são estratégicas, se para você não tem noção de qual produto traz mais rentabilidade para você, qual produto é estrategicamente melhor para você, a melhor hora é agora, não é esperar mais, é fazer logo agora, né? E você também deve estar se perguntando, mas vale a pena eu gastar tempo e dinheiro para fazer a engenharia do cardápio ou vale mais a pena eu investir meu dinheiro para fazer um cardápio mais legal, para criar novos pratos, etc. E a resposta para essa pergunta é que vale mais a pena primeiro você analisar o teu cardápio para depois você mexer nele. Porque fazendo essa análise você vai ter muitas respostas que talvez podem te trazer clareza para sobre qual rumo você deve seguir aí, né? E aí uma pergunta que também sempre vem e é recorrente para mim é de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma análise detalhada do meu cardápio. Junte, de quanto em quanto tempo você faz a engenharia do cardápio, você para analisar o teu cardápio aí no restaurante. E eu opto por fazer uma vez por ano, pelo menos. E agora estou disposto a fazer 2 vezes no mesmo ano, tá bom? Então, assim, pelo menos uma vez por ano. Ah, mas Junit, eu não consigo fazer 2 vezes por ano e tal, porque o meu cardápio eu não mudo, eu uso ele faz anos igual, vai ser sempre esse cardápio, eu não tenho cardápio sazonal, eu não invento produtos novos, etc. Tudo bem, se você tem essa condição do teu restaurante, você não muda o teu cardápio, não tem nada de errado com isso, mas mesmo assim eu sugiro que você faça essa análise uma vez por ano, pelo menos. E se você acrescenta pratos novos com frequência, se você está sempre mudando o teu cardápio, a frequência disso deve aumentar para pelo menos 2 vezes por ano, tá bom? E quando que é melhor fazer? Tem alguma época do ano que é melhor fazer a engenharia do cardápio? Tem alguma época do ano? Como é que você faz isso aí, né? Eu tenho para mim que eu sempre faço essa análise. Para mim a melhor época do ano é na época da transição do cardápio, quando eu estou revendo ele. O que para mim é rever o cardápio? É tirar os itens que estão atrapalhando o andamento, que prejudicam o fluxo da cozinha, que não estão vendendo, que a margem de lucro é muito pequena, tirar fora e colocar produtos novos. É sempre nessa fase que eu faço isso. Quando que eu faço isso? Faço isso depois que passa o verão. Para mim é a melhor época, é a época que a minha clientela dá uma diminuída, que o movimento acaba. Quando termina o verão para começar o inverno, geralmente o restaurante dá uma baixada no movimento. Eu uso essa época para estudar todos esses números,
para pensar no cardápio novo e para lançar, porque assim eu vou ter produtos novos, vou tirar os produtos que atrapalham, com menos movimento eu consigo treinar e aí as coisas começam a fluir melhor. O que eu percebo é que a grande maioria dos donos de restaurante acabam errando com relação a isso, porque eles se desesperam, o restaurante começa a ir mal, mas não está tendo bom resultado financeiro e tal, e as pessoas começam a se desesperar e resolvem mexer com tudo ao mesmo tempo e aí acabam errando, acabam fazendo análises erradas ou não tem os números corretos, não tem o custo exatamente correto e costumam errar. Para você ter, por onde que você começa, para fazer a engenharia do cardápio? O primeiro ponto é que você precisa saber as vendas do teu cardápio. Você precisa ter os números na mão, pelo menos com um período de 1 ano, do cardápio. Se não tiver 1 ano em restaurante, ainda 6 meses. Quanto maior o período que você analisar, melhor a média. Então, você pode começar levantando os teus números, levantando as tuas vendas, para você saber exatamente quanto você vendeu daquele produto, de todos os produtos do teu cardápio durante o período selecionado, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu costumo fazer as minhas análises com base em 1 ano. E o segundo ponto que é importante para você poder fazer, que é importante não, que é fundamental para você fazer a engenharia do teu cardápio, é você saber quanto que é a tua margem de lucro em dinheiro para cada prato. Saber se o teu Uramaki Filadélfia dá R$10, R$12, R$6, R$2 de lucro. Você tem que saber o valor em dinheiro. Eu faço uma pizza de calabresa, quanto em dinheiro essa pizza, qual é a minha margem de lucro? Essas são as duas informações primordiais e as informações-chave para você conseguir fazer a tua engenharia do cardápio, tá bom? E como é que faz para fazer a engenharia do cardápio se você não tiver se você for um iniciante, se você for um aluno que está aí começando, está aqui assistindo esse vídeo porque você ainda não tem um restaurante, você quer fazer o restaurante. Minha resposta é que você não consegue fazer a engenharia do cardápio se você não tiver venda, se você não tiver esses dados ainda. O que você pode fazer é você criar o cardápio e lançar ele como você sente que é o melhor, como o teu cozinheiro te orientou a fazer, e depois que você tiver números, você vai conseguir fazer a engenharia do cardápio. Então, se você não tem um cardápio ainda, se você ainda não abriu o teu restaurante, você não pode fazer a engenharia do cardápio, porque você não tem as informações necessárias para que isso aconteça, ok? Outra pergunta que sempre me fazem: como é que eu faço para usar a engenharia do cardápio num cardápio sazonal? Por exemplo, eu aqui lanço um cardápio de inverno, que é um cardápio específico com pratos quentes, a minha região é muito fria, Como que eu uso a engenharia do cardápio para isso? Da mesma forma, você termina de fazer a venda ali, pega um período, ficou 2 meses do cardápio de verão, cardápio de inverno, faz uma análise com base nesses 2 meses, a mesma análise, funciona da mesma forma. É possível sim fazer, tá bom? E outra pergunta que me fazem: tem algum caso que fazer a engenharia do cardápio não é bom para o meu negócio? E essa é uma pergunta que eu confesso para vocês que quando me fizeram eu tive que pensar bastante. E a resposta, na minha opinião, é que não existe como a informação que a engenharia do cardápio te traga ser ruim, porque ela te dá uma clareza, ela te dá tanta visão do teu negócio que não existe como isso ser usado contra você. Não existe, não tem como isso ser usado contra você, E aí, dito tudo isso, eu vou mostrar aqui agora um exemplo prático, porque eu tinha que fazer todas essas considerações para chegar aqui, porque a engenharia do cardápio é um conceito tão simples que chega a ser, não tenho nem palavras para explicar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu tenho aqui o gráfico, eu imprimi lá da internet o gráfico para mostrar para vocês. Esse material eu nem vou disponibilizar para vocês, porque se vocês digitarem engenharia do cardápio no Google, vai aparecer isso daqui, tá bom? Então, o que é a engenharia do cardápio? É uma matriz. Estão vendo aqui uma matriz? Ó? Então, tem uma seta aqui que indica a popularidade dos pratos. O que isso aqui quer dizer? Quanto mais popular os pratos forem, quanto mais eles venderem, mais para cima do gráfico eles têm que ficar, mais nessa região. Quanto mais eles venderem, quanto mais margem de lucro eles tiverem, mais para cá eles devem ficar.
Estamos falando nesse eixo aqui de margem de lucro e nesse eixo aqui de popularidade, tá bom? Entendendo esse conceito fica muito mais fácil, mas para ficar mais ilustrado ainda, vai aparecer aqui. Então, os produtos que vendem pouco e que tem pouca margem de lucro, ó, tem pouca margem de lucro e vende pouco, eles são considerados cachorros. É um jeito de chamar o prato para você conseguir entender. Então, os cachorros são os pratos que não são populares e que não dão tanto lucro. Esses pratos aqui são os pratos que você tem que tirar fora do teu cardápio, porque além de não vender, eles não te dão lucro. Então, eles estão ali só para atrapalhar. Tem que tirar fora, tá bom? Depois, do lado dos cachorros aqui, a gente tem os burros de carga, os cavalos de carga, né? O que isso quer dizer? Os burros de carga são o quê? São os pratos que eles são muito populares. Pode ser que você descubra fazendo essa análise que o teu prato que mais vende no restaurante, que no meu caso chama Hot Maimuk, ele não te dá lucro. Então ele é muito popular, mas ele não dá lucro. Lembra? Quanto mais popular, mais para cima. Então se ele é muito popular, ele fica nessa área de cima. Mas se ele não dá lucro, ele é um burro de carga. O que é um burro de carga? É um prato que te gasta muita energia, que a tua equipe faz, que vende muito, mas que não te dá lucro ou te dá muito pouco lucro. Já existem casos aqui de custos que foram feitos errados e que os meus alunos descobriram, por exemplo, que o prato que mais vendia na casa, o prato do restaurante que mais vendia, estava dando prejuízo. Pode acontecer? Pode. Se você fez de maneira amadora o teu custo, você não fez da maneira correta, pode, isso pode acontecer. E pode vir à tona aqui, você pode descobrir isso fazendo esse processo da engenharia de cardápio. Então nós já temos lá os produtos burro de carga e os produtos cachorro. Mas qual que é a atitude a se tomar com os produtos burro de carga? Ajustar o preço, porque se ele vende muito, as pessoas gostam desse prato. Então, se ele está aqui como um burro de carga, ele precisa urgentemente ter o seu custo revisto, ter o seu preço atualizado, tá bom? Nesse outro canto aqui ficam os produtos quebra-cabeça. O que são os produtos quebra-cabeça, Junti? São os produtos que têm uma margem de lucro muito grande, eles são produtos que te rendem muito dinheiro, mas que não são populares. Então eles são quebra-cabeça, como o nome diz, quebra-cabeça, são produtos que você precisa quebrar a tua cabeça a respeito disso para entender como é que você vai fazer para ele vender mais, visto que eles dão muito lucro. Então você precisa entender se esse produto dá bastante lucro e não vende porque ele é pouco divulgado, porque tua equipe não está treinada para explicar esse prato, ou se, por exemplo, ele realmente tem uma margem de lucro boa, mas é um prato que as pessoas não gostam. Então aqui os quebra-cabeças você tem que decidir se você vai reposicionar eles, se você vai retrabalhar eles de alguma forma, seja com marketing, com treinamento, enfim, ou se você vai tirar eles fora do cardápio também. Aqui são os produtos que requerem mais atenção, tá bom? E por último, os produtos que são muito populares e que têm uma margem de lucro alta. Esses são considerados as estrelas. São produtos que levam o teu restaurante para frente, porque eles te dão muito lucro e eles vendem muito. Então torça aí e faça a tua análise o quanto antes, porque se o teu produto que mais vende, os teus produtos que mais vendem são estrelas, você já está com um bom caminho andado. Então recapitulando, produtos que vendem muito e que dão bom lucro para o teu restaurante são estrelas. Produtos que vendem muito, mas não dá lucro para o teu restaurante ou dá pouco lucro para o teu restaurante são os burros de carga. Produtos que têm a margem de lucro bem alta, muito dinheiro, mas não vendem tanto, não vendem em grande quantidade, são produtos quebra-cabeça, produtos que você precisa repensar na estratégia. E os produtos cachorro são os produtos que não vendem muito e que não dão uma margem de lucro boa. Esses são os produtos que você vai tirar do teu cardápio. E é assim que eu decido quais são os produtos que ficam no meu cardápio, quais são os produtos que saem do meu cardápio, quais são os produtos que eu vou investir mais. Mas como assim os produtos que você vai investir mais? Por exemplo, se eu decidir que eu vou tirar 10 pratos do meu cardápio, porque eles são produtos cachorro, eu vou pegar, para criar novos pratos, eu vou pegar as características dos produtos estrela, porque são eles que criam a maior identificação com o meu público, né? Então, como é que eu faço isso no meu restaurante? Eu tenho foto, o meu cardápio todo tem foto. Então, eu imprimo a foto desse prato, de todos os pratos, imprimo uma foto. Embaixo, eu escrevo
peço para minha equipe me ajudar. Eles escrevem embaixo para mim quantidade que foi vendida no ano e a margem de lucro em dinheiro que aquele prato está dando, né? Qual o valor real em dinheiro que aquele prato está dando. Eu colo na parede aqui atrás, em qualquer parede do restaurante, uma faixa de TNT, né? Eu compro TNT e a gente tem uma cola spray, que é um adesivo de contato que você encontra em qualquer loja de ferramenta, de pintura, enfim, você pede cola de contato, eu colo o TNT na parede, passo essa cola de contato nele ali e coloco lá, desenho lá, popularidade, faço as setinhas, coloco lá o cavalinho, a estrelinha, o burro, desculpa, a estrelinha, o cachorro e o quebra-cabeça em seus lugares, faço um espaço, chamo a minha equipe e começo a distribuir. Esse aqui vende muito, esse vende pouco e tal. Isso, além de dar clareza para mim, dá clareza para minha equipe também. E pratos que deram certo, que não deram, enfim. E todo ano a gente muda o cardápio, então todo ano a gente faz essa análise para fazer novos pratos e para tirar os pratos que estão sendo problema. É uma dinâmica simples, é uma dinâmica muito boa, mas que dá muita clareza. E com base nisso, eu consigo criar o meu cardápio. O que eu tinha para mostrar para vocês, para hoje é isso. Eu postei nos meus stories eu fazendo isso e isso gerou muita curiosidade. Então, se você ficou curioso para ver na prática também, você pode ver isso pelo meu canal do Telegram. Eu tenho um canal no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar lá e se inscrever. E por lá eu mostro no meu dia a dia essas ferramentas que eu venho aqui no YouTube ensinar para vocês na prática, sendo postas em prática aqui no meu restaurante. Então, se você ficou curioso para ver na prática como é que eu colei na parede, como é que eu distribuí as fotos dos meus produtos e fiz a seleção, dá uma corridinha lá no meu Telegram, o link está aqui embaixo. Se você chegou até aqui, eu acredito que você tenha gostado do conteúdo até aqui. Então eu peço que você faça a inscrição no meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Clica ali, vai aparecer um sininho do lado dele. Se você clicar nesse sininho e habilitar, toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai aparecer aí. E claro, mais do que nunca, se você tiver alguma dúvida, tiver algum elogio, não deixa de deixar o comentário aqui embaixo. Você pode colocar e escrever o que você quiser. Basta você fazer o teu login no YouTube e colocar a tua dúvida aqui. Eu te garanto que eu vou responder a tua dúvida. Pode ser que eu demore um pouquinho, porque eu recebo um volume grande de mensagens. Mas assim que a mensagem chegar e eu ler, dá um tempinho e eu vou responder as dúvidas. Seja ela críticas, elogios, dúvidas sobre o tema ou outras dúvidas, não deixe de deixar o teu comentário aqui. E claro, se você puder, deixa o teu like, tem um joinha aqui embaixo, é só clicar para ele ficar azulzinho. Isso faz com que esse conteúdo apareça para outros donos de restaurante e que com isso a nossa comunidade cresça cada vez mais. Tenho também Instagram, tenho também Facebook, você pode me seguir por qualquer lugar. Cada rede social tem um tipo de conteúdo, então não deixe de seguir todas elas. Todos os links vão ficar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Não deixe de seguir e por hoje é isso. Meu muito obrigado para você que acompanhou todo esse vídeo até aqui e vejo você ainda essa semana com mais conteúdo bacana aí para Dono e Restaurante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, até mais, tchau, tchau.